Bom dia a todos. Bem-vindos. É um prazer iniciar esse evento em parceria com o Banco Mundial, que é um parceiro da EPGE já de longa data. Já fizemos aqui seminários de política econômica, política fiscal, papel do Estado. E hoje vamos tratar de um tema, né, que é desigualdade de gênero, a partir de um relatório divulgado recentemente. E foram gentilmente convidados para falar sobre esse tema aqui na EPGE e aceitamos imediatamente. Fico muito feliz de trabalhar esse tema, que é uma agenda relativamente nova, né, na nossa escola. Já temos tentado inserir isso em cursos de graduação, tivemos até recentemente, né, um debate sobre esse tema, desigualdade de oportunidades econômicas, e essa manhã aqui é mais uma oportunidade de continuar aprofundando. Em economia, né, nós sempre trabalhamos muito com desigualdade, né, todo economista se interessa por entender e procurar sanar questões de desigualdade, e eu não sou especialista, mas eu sei que quando a gente fala de desigualdade de gênero, né, o que tem coisas inerentes a essas questões, né, que torna a desigualdade estrutural, que tem que buscar políticas públicas específicas para correção. E eu acho que é isso um pouco que a Paula vai falar sobre o relatório, e depois vamos repercutir, né, de que forma reduzir, né, essas desigualdades, né, e tentar dar um acesso igualitário ao mercado de trabalho e outras oportunidades econômicas. Assim, aqui a gente tem um gráfico que provavelmente vai ser mostrado rapidamente aqui, que é o gráfico da desigualdade de salários, e o fato empírico internacional é que homens e mulheres que têm a mesma educação, mesmas características, as mulheres recebem salários em média menores que os homens. E isso, na verdade, né, é só um reflexo, né, é um resumo, né, esse gráfico, quando a gente mostra, na verdade, é um resumo, né, de uma série, né, de problemas de desigualdade de acesso, né, que acabam refletindo nesse gráfico. Então, acho que é uma oportunidade para pensar um pouco, né, identificar essas desigualdades e também as formas de políticas de tentar combater, né, essas barreiras ao acesso às oportunidades econômicas. Então, eu não vou me alongar muito aqui, até porque, né, temos especialistas para falar do tema. Vai ser interessante que nós conseguimos reunir aqui pessoas do direito, das ciências sociais e da economia, né? Então vai ser um debate com uma leitura muito ampla. A gente tentou, desde o começo, fazer um convite que, né, não ficasse uma coisa para ser uma escola de economia, fazer uma leitura um pouco mais ampla, né? Então é com muito prazer que eu vi que eu acho que a gente conseguiu realmente mesas que vão contemplar as diversas, né, olhares diferentes para essa questão. Então, mais uma vez agradeço, desejo uma boa manhã de debates e vou passar então a palavra aqui para a Paula. Muito obrigada. Eu queria primeiro agradecer a FGV, EPGE, o FERES e toda a equipe que, quando nós fizemos o contato inicial para fazer essa apresentação e comentar do nosso trabalho aqui, a recepção foi imediata a resposta de que seria muito interessante, e eles se mobilizaram. E eu sei que existe uma colaboração já há bastante tempo com o Banco Mundial de trabalhar essas questões. Então, é um prazer estar aqui. Eu acho que vamos ter um debate, apresentações ricas, trazendo, como ele mesmo comentou, aspectos diferentes, históricos, jurídicos e econômicos, da questão da igualdade de gênero e da inclusão econômica da mulher no Brasil, e também com algumas comparações que eu vou trazer de uma forma mais global. Em nome do Banco Mundial, agradeço novamente, né, a parceria e o acolhimento aqui, e espero que seja também motivo para outras colaborações nesse trabalho, que eu acho que avançamos todos com o mesmo propósito. Então, acho que eu vou começar um pouco a apresentação, e justamente a ideia aqui é apresentar o relatório Mulheres, Empresas e o Direito 2018, que nós estamos lançando no Brasil hoje. Esse é um relatório que é um estudo do Banco Mundial, já há quase 10 anos, avaliando de que forma a legislação tem um impacto justamente na inclusão econômica das mulheres, na participação no mercado de trabalho e no empreendedorismo das mulheres.
E o que nós descobrimos foi interessante. O estudo começou e o relatório foi lançado pela primeira vez em 2010 e começou como realmente um projeto paralelo ao relatório do InBusiness, que eu não sei se todos aqui conhecem, mas que é bastante conhecido, que mede a regulamentação que afeta a pequena e média empresa em vários países do mundo, né? Quer dizer, como é que funciona a abertura de empresas. E aí a pergunta na época foi tentar entender se havia se essa legislação também afetava, ou de que forma afetava as mulheres de uma maneira específica. E o que nós descobrimos na época é que se a mulher consegue, de fato, chegar a esse ponto de ter a iniciativa, ter o capital, ter a capacidade jurídica de iniciar um negócio, muitas vezes, no ambiente regulatório já de abertura de empresa, não existe uma barreira específica, mas as barreiras vêm antes disso, né? As barreiras realmente são colocadas antes que a mulher possa chegar a esse estágio por vários fatores sociais, econômicos, de acesso a bens e outros que nós vamos comentar. Então, nós começamos a ver quais leis, que áreas da legislação criam esses obstáculos e descobrimos que, de uma forma geral, em várias áreas da legislação, enquanto que para o homem existem poucas restrições e o caminho é bastante reto, para as mulheres acaba sendo um labirinto percorrer todas essas barreiras para tentar chegar simplesmente em pé de igualdade com os homens. Aqui, novamente, o relatório que nós lançamos a cada 2 anos, né? Então, esses são os últimos lançados e as capas dos últimos anos. E, de fato, o que nós vemos fazendo nos últimos relatórios, com cada relatório nós tentamos acrescentar novas áreas de interesse ou áreas novas dentro das áreas temáticas principais para tentar expandir esse entendimento de que leis, quais são as áreas específicas que podem ter esse efeito na participação da mulher, e incluindo novos países. Na primeira edição, nós avaliamos 141 países, e isso foi crescendo. Com essa última edição, nós acrescentamos 16 países novos, isso foi ao longo do tempo, e hoje nós cobrimos 189 países ou economias. A gente se refere a economias porque tem algumas, pela classificação do Banco Mundial, que são consideradas territórios, mas são economias independentes, elas são analisadas de uma forma independente, mas, em termos de classificação, nós falamos em economias muitas vezes. E, de fato, na nossa análise, o que nós fazemos é agrupar essa legislação por áreas temáticas. Então, nós verificamos o acesso às instituições, que é a capacidade jurídica da mulher de ter uma interação equivalente à do homem com instituições públicas e privadas. Então, coisas, por exemplo, como a capacidade de tirar uma identidade, de tirar um passaporte, de poder assinar um contrato de emprego, e em muitos países você ainda tem uma restrição à mulher. Então, vendo onde essas restrições ainda existem. No acesso ao emprego e incentivos ao trabalho, é a legislação trabalhista. Por um lado, nós vemos quais são as áreas que ainda restringem o acesso da mulher ao mercado de trabalho especificamente, com discriminações explícitas, e, por outro lado, quais são políticas públicas e leis que podem, de alguma forma, colocar a mulher em pé de igualdade e eliminar algumas dessas discriminações ou restrições que vêm por motivos até culturais ou tradicionais de papéis de gênero, papéis da mulher, tanto na sociedade quanto com responsabilidades familiares e outras. Em termos de uso da propriedade, vendo a capacidade da mulher de ter acesso a bens, tanto por regimes de casamento e herança, né? Então, vendo se existe uma restrição em alguns países, a mulher não tem o mesmo acesso a bens que os homens. Acesso aos tribunais, que basicamente verifica o acesso à justiça. Então, vendo se, por exemplo, existem mulheres na Corte Constitucional do país, o equivalente ao Supremo, se ela tem alguma restrição em ter acesso ao sistema judiciário em relação aos homens. E acesso ao crédito, que verifica também se existem barreiras na mulher em termos de acesso a financiamento, algumas discriminações que podem ser eliminadas com políticas públicas. A proteção da mulher contra a violência trata de leis contra a violência doméstica e assédio sexual. E também nós analisamos casamento infantil, a legislação que trata disso. E nesse relatório de 2018, pela primeira vez, nós incluímos um sistema de pontuação em cada um desses indicadores, então, dando uma pontuação de 0 a 100 para cada um dos países,
para permitir que os países percebam onde estão as lacunas. Então, por exemplo, o Brasil, como nós vamos ver, em algumas áreas não tem muita restrição, a pontuação é boa, não é uma área necessariamente em que haja uma necessidade de ter um enfoque por parte dos formuladores de políticas, mas outras sim. Então, é entender melhor quais são as áreas específicas em que cada país ainda pode melhorar e fazer uma comparação com outros. Desculpa. E justamente dentro do ambiente do banco e o enfoque do banco, a ideia é mostrar realmente quais são as consequências, não só individuais para a mulher, não só de discriminação de uma forma direta em termos de direitos humanos e etc., mas ver quais são as implicações econômicas disso, né? E isso é um argumento, e são estudos que têm sido feitos no mundo todo. Então, nós vemos que a inclusão econômica das mulheres é benéfica para toda a sociedade, para o país. Há um crescimento que já é mensurado a nível de país e global em termos de crescimento do PIB, com a maior participação das mulheres. Gastos com educação e assistência infantil que também podem aumentar a participação das mulheres na força de trabalho. Esse estudo recente do McKinsey mostrando que poderíamos ter um acréscimo de 28 trilhões à economia global até 2025, simplesmente fechando as lacunas de participação da mulher no mercado de trabalho. No Brasil, essa medida é de aproximadamente 3,3% do PIB, ou 382 bilhões de reais. Então, realmente é um ganho econômico bastante grande e tentando mostrar que isso deveria ser uma área de maior visibilidade dos governos pela questão econômica também, né? E, novamente, algumas das questões das consequências das diferenças de gênero em relação a bens, e isso prejudicando a capacidade da mulher de participar de atividades econômicas, como nós vamos verificar aqui. E aí uma coisa interessante que nós fizemos alguns anos atrás, e mostramos aqui, é que, como nós temos essa perspectiva dos direitos econômicos, isso também se reflete nos direitos humanos protegidos da Convenção de Não Discriminação contra a Mulher, de eliminação de toda forma de discriminação contra a mulher. Então, vendo que realmente todos esses elementos que são elementos discriminatórios ou que não oferecem proteção à mulher no cunho econômico e em atividades econômicas também são respaldados e são reconhecidos como direitos que devem ser protegidos em termos de direitos humanos da mulher. Então, um embasamento realmente de que são dois lados da mesma moeda e que isso, enfim, a gente tem feito um trabalho bastante grande, inclusive com a ONU Mulheres e com outras, fazendo um acompanhamento das novas metas de desenvolvimento sustentável e vendo de que forma os países estão, de fato, implementando medidas e leis que possam garantir a igualdade de gênero. Então, trazendo um pouco esse enfoque. E a lei, como ela afeta a inclusão econômica das mulheres, aqui um pouco dos elementos principais do relatório, entrando um pouco nos elementos principais que nós encontramos nesse relatório, e um pouco do que eu já falei, né? Quer dizer, a lei tem realmente esse papel, por um lado, algumas discriminações ainda explícitas, outras que podem trazer uma proteção contra essa discriminação, e, terceiro, colocar a mulher em pé de igualdade com o homem em áreas que, em geral, a legislação é neutra, mas que afeta mais as mulheres e a sua participação na economia do que aos homens, criando condições para que ela possa participar mais ativamente. Esse é um dos dados globais, né? 60 países, mais ou menos, 1 em 3 economias ainda restringe a liberdade de movimento e capacidade jurídica das mulheres. Esse é o caso principalmente no norte da África, Oriente Médio, na África subsaariana, em algumas outras regiões. Também existem alguns países do Caribe que ainda têm algumas dessas restrições que eu vou mostrar. Mas, na verdade, o interessante disso é que nós fizemos um estudo fazendo retrospectivamente nos últimos 50 anos, vendo principalmente esse tipo de restrição e quando eles foram eliminados, e eles caíram em aproximadamente 50% nos últimos 50 anos. São leis que tradicionalmente ou historicamente existiam no mundo todo, né? A mulher não podia, por exemplo, assinar um contrato sem a permissão do marido, não podia registrar um negócio sem a permissão do marido, não podia trabalhar sem a permissão do marido. Isso existia no Brasil também,
né? Todas essas restrições existiram em algum momento e, na verdade, é muito recente, inclusive no Brasil e em países avançados, que algumas dessas restrições caíram. Então, é interessante ver esse movimento, onde isso tem avançado e o quanto ainda falta avançar. Aqui são algumas das áreas específicas ou atividades específicas que as mulheres não podem fazer. Os que estão aqui em laranja são os países da América Latina e o Caribe. Então, por exemplo, a obtenção de passaporte, ser chefe de família, que tem consequências, inclusive, de benefícios do governo, né, muitas vezes, o acesso a alguns serviços, viajar dentro do país, ou seja, até poder sair de casa sem a permissão do marido, tirar uma carteira de identidade, abrir uma empresa, abrir conta bancária. Então, em alguns países do mundo, você ainda precisa da autorização do marido para fazer algumas dessas coisas. Esses são os países aqui listados. Muitos, em alguns casos. Em outros casos, como a obtenção de passaporte, na verdade, são requisitos que são diferentes, ou existe algo a mais que é exigido das mulheres, principalmente das mulheres casadas. Esse era um que existia até pouco tempo no Brasil. Para tirar passaporte, a mulher precisava apresentar o certificado de casamento e não o homem, né? Em alguns casos, isso pode não ter nenhum empecilho, isso é uma coisa fácil. Em outros casos, isso pode ter consequências grandes, né? Se a mulher não tiver acesso, em alguns países, a esse certificado. Eu recentemente estava apresentando no Marrocos e tinha uma colega nossa do Banco Mundial do Egito, e conversando com ela depois, ela estava comentando, é um dos países que ainda tem essa restrição. Ela foi renovar o passaporte, ela estava viajando no dia seguinte a trabalho, e ela, quando colocou no formulário que ela é casada, eles imediatamente disseram que ela tinha que trazer a documentação do marido, que o marido precisava não só constar do passaporte dela, mas assinar o formulário junto com ela. O marido estava viajando, ela não pôde viajar, não conseguiu tirar o passaporte, teve que adiar a viagem. Então, assim, em alguns casos, em alguns países, isso ainda tem realmente um impacto bastante grande na capacidade das mulheres, inclusive de realizar atividades e ações que nós hoje imaginamos que são bastante comuns e corriqueiras. E no Brasil nós vemos que, enfim, no Código Civil antigo ainda tinha algumas dispositivos que eram discriminatórios, caíram com a Constituição de uma forma implícita, e com a adoção do novo Código Civil isso saiu do ordenamento jurídico. Em 85 economias, temos cotas para mulheres no Parlamento Nacional. No Brasil, nós temos uma cota de 30% para as listas, né, para os candidatos, mas nós vemos, por exemplo, que em outros países existem cotas de assentos reservados, o que ajuda a garantir um resultado, de fato, quer dizer, uma participação efetiva das mulheres, não só na candidatura, mas, de fato, nos parlamentos. E nós vemos, de fato, que onde existem essas cotas, o número de mulheres efetivamente nos parlamentos é bastante maior, né? No Brasil, nós temos que a participação política das mulheres é bastante baixa, né? Isso inclusive foi um dos elementos que fez com que o Brasil caísse agora na pontuação do novo relatório de 2017 do Fórum Econômico Mundial, né? Foi uma das áreas. Então, são elementos que têm um pouco esse papel e conseguem mudar esses paradigmas que, naturalmente, foram discriminatórios. Não existe uma discriminação explícita, mas garantiu o acesso das mulheres a essas posições de liderança, de política e outras, né? Aqui, novamente, um pouco os dados do Brasil. Em termos de assentos disponíveis na Câmara, no Senado e dos cargos ministeriais, e isso também mudando recentemente um pouco, e mostrando, nós temos outros estudos que mostram que não só é importante a participação das mulheres na política por uma questão de igualdade de gênero, né, de igualdade no acesso, mas que isso tem uma influência nas políticas públicas, nas leis que são adotadas e nas medidas que são prioritárias para o governo, né? Então, vendo que quando há mais mulheres participando ou nos parlamentos, que isso gera enfoque maior na redução de discriminações, né? Nós fizemos um estudo mostrando a incidência disso, e maior enfoque também em adoção de medidas que promovam maior igualdade de gênero e de cunho social. Em termos de cotas, nós também verificamos a adoção de cotas em conselhos de administração. Quer dizer, o que sabemos, por exemplo, no Brasil, é que você tem até uma participação grande das mulheres nas empresas, mas muito pouca em cargos mais altos, né? Cargos de liderança, e principalmente chegando aos conselhos de administração. E nós temos alguns poucos países, economias, que já têm essas cotas. O Canadá, por exemplo, adotou, não foi uma cota explícita dessa forma, mas recentemente, em 2014, adotou uma medida
que monitora, né, quer dizer, que é como uma diretriz para as empresas que têm participação na Bolsa de Valores, que tenham que aumentar a participação efetiva das mulheres nos conselhos, e isso registrou um aumento de 18% a 25% em 2 anos das mulheres nas principais empresas do país. Então, realmente, essas medidas têm não só esse intuito, mas têm um resultado efetivo que garanta isso. Eu sei que no Brasil, recentemente foi adotada uma cota para mulheres em conselhos de administração de empresas públicas e sociedade de economia mista, mas não necessariamente isso se traduzindo também para empresas privadas, né? Em termos de direito de propriedade, nós temos ainda 75 economias no mundo, aproximadamente a metade, que ainda tem restrições aos direitos das mulheres à propriedade. Isso é o acesso a bens, seja pelo regime de casamentos, seja por herança ou outras medidas que podem coibir a mulher a ter acesso à propriedade. E sabendo que isso tem um impacto, muitas vezes, na capacidade dela de poder abrir um negócio, né? O que se usa quando você vai pedir um financiamento, você tem que ter uma garantia. A garantia, em geral, é um bem imobiliário, e o acesso a esse bem é o que possibilita que a mulher tenha essa iniciativa e possa, de fato, concretizar esse tipo de empreendedorismo. Então, a gente verificando aí, e alguns dos resultados mostrando a menor probabilidade de mulheres ocupando cargos de liderança em empresas, ou seja, né, na liderança no mundo corporativo, quando a lei restringe o acesso a bens. Então, mostrando que tem uma vinculação direta até no acesso das mulheres a posições de liderança, a entrada no mercado de trabalho e no mundo empresarial. Em termos de restrição a certos empregos, ainda 104 países do mundo, é um número bastante alto, e isso principalmente nas áreas, por exemplo, de construção, manufatura, são várias as áreas. Em alguns países tem listas longas de restrições que existem, e são todos vestígios de legislações coloniais. Então, nós temos, por exemplo, o Brasil ainda tem uma restrição que proíbe que a mulher trabalhe em ofícios que exijam levantar peso acima de 25 quilos. Então, é super interessante, isso existe na França também, ou seja, isso é uma legislação que existia também em várias partes do mundo. Várias dessas restrições que nós medimos entraram inicialmente como proteção à mulher, né? Quer dizer, é uma tentativa de proteger a mulher de danos de saúde, etc. Mas hoje já se entende, inclusive a OIT tem convenções nesse sentido, que essa proteção à saúde deva ser garantida para todos, que não deva ser uma restrição ou uma discriminação explícita à mulher, mas que a mulher deva ter oportunidades iguais se ela tiver condições e a capacidade de realizar os trabalhos, que ela não seja impedida por lei, né? Então, no Brasil ainda existe essa restrição, é a única, mas no mundo todo nós ainda vemos várias restrições. Na Rússia, nós sempre comentamos, é um dos casos mais interessantes, pois existem 456 tipos de trabalho que a mulher não pode fazer, alguns que são absurdos completamente e impedem realmente, em geral, gera uma segregação ocupacional para a mulher não tem acesso a tipos de trabalho que são geralmente mais bem pagos, né? Quer dizer, na verdade, ofícios que não exigem um nível educacional alto necessariamente, em alguns casos, mas que são bem pagos, então, segregando a mulher, aumentando essa diferença até de rendimento entre homens e mulheres. Então, na Rússia, um caso interessante, vários ao longo dos anos que nós temos visto, mas um que foi agora em 2017, uma mulher que queria ser oficial de navegação, né, para o governo, e ela estudou, fez a faculdade, de fato se formou, foi selecionada para o cargo e aí foi demitida, ou não chegou a ser contratada de fato, porque ainda é uma das áreas, é um dos cargos que a mulher não pode trabalhar na Rússia, de fato. Ela foi ao tribunal, tentou litigar isso, tentou reverter essa decisão, não foi concedido, apelou, chegou aí até diante da comissão de não discriminação contra a mulher, foi determinado que ela tinha sofrido discriminação, ela voltou, mas apesar da corte russa determinar que ela tinha realmente sofrido discriminação por causa do gênero, a lei ainda existe e ela não conseguiu ser contratada. Então, isso ainda acontece em muitos países do mundo e mostrando que, enfim, isso acaba tendo um prejuízo enorme para as mulheres, em algumas áreas, a ter acesso a certos tipos de trabalho.
Algumas restrições aqui ao emprego das mulheres na América Latina e no Caribe. Na Argentina, por exemplo, as mulheres não podem trabalhar em ofícios que exijam trabalhar com álcool ou destilarias. Algumas coisas que nós não... enfim, não tem muito sentido. Em outros, são trabalhos perigosos, árduos, em alguns setores, construção, metalurgia. Em alguns lugares do mundo, eu acho que não na América Latina, são trabalhos considerados moralmente prejudiciais à família. Então, são, às vezes, conceitos bastante vagos e ambíguos, né? Mas ainda impedem que as mulheres tenham acesso a vários tipos de emprego. Em termos da permanência da mulher no mercado de trabalho, o acesso e a responsabilidade de cuidados com os filhos e como é que isso afeta as mulheres, né? Uma das questões que nós temos visto é que a questão da licença, maternidade, paternidade e a parental, que nós começamos a ver em todo o mundo, é algo que tem um papel importantíssimo para permitindo que as mulheres possam não só entrar no mercado de trabalho em condições de igualdade, né? Muitas vezes existe uma discriminação até na entrada do mercado de trabalho, porque a mulher é a que tira a licença maternidade, isso gera um custo para o empregador, é um custo maternidade de tempo que ela fica fora do trabalho e tem que ser substituída. Às vezes, em termos de custo efetivo, né? Em alguns países, quando é o empregador que paga essa licença, mas também em termos de ascensão na carreira, né? É a mulher que acaba tendo essa responsabilidade. Alguns países têm introduzido um sistema de licença parental, que é um sistema, geralmente, de licença um pouco mais longa, é uma licença compartilhada, e os pais que escolhem quem adota, quem vai tirar a licença, né? Então, isso começa, de uma forma até, em termos de mentalidade, gerar uma mudança no paradigma de quem é responsável pelo cuidado com os filhos, né? Quem é que vai tirar a licença, gerando um pouco menos essa discriminação, mas também mudando um pouco a mentalidade e esse custo, né? E o que vemos é que hoje 58 países e economias adotam esse sistema. Na América Latina e no Caribe ainda não tem nenhum. E alguns países avançam, inclusive, em adotar incentivos para os pais poderem tirar essa licença, a cota que lhes cabe da licença, dando meses a mais ou um bônus pecuniário se os pais tirarem uma parte da licença que pode ser compartilhada. E aqui vemos a média global, né, da América Latina e o Brasil em termos dos diferentes tipos de licença. Em termos de idade de aposentadoria, essa é uma outra área que nós analisamos, também entra como uma proteção para a mulher, permitindo que ela se aposente mais cedo, mas, na verdade, isso acaba criando efeitos negativos não intencionais para a mulher, né? A mulher que, em geral, já é a que, às vezes, entra no mercado de trabalho mais tarde ou que sai do mercado de trabalho durante alguns anos por causa da questão do cuidado com os filhos ou responsabilidade com a família. Além disso, ela se aposenta mais cedo. Então, ela acaba contribuindo menos para o sistema previdenciário, acaba tendo um tempo menor de carreira até para progredir e ascender na carreira, ascender a cargos mais altos, e acaba criando, de fato, uma disparidade maior no rendimento ao longo da vida entre mulheres e homens. Então, nós mostramos, e eu sei que essa é uma discussão também que está mais ou menos em pauta no Brasil, ou teve nos últimos meses, de tentar igualar isso, e é um elemento que nós temos visto no mundo todo, que tem sido um movimento de igualar a idade, não só por uma questão de, enfim, de cofres públicos e de economia, mas até por uma questão de dar mais acesso à mulher a um tempo mais longo de carreira, né? As mulheres, em geral, com uma expectativa de vida mais longa que a dos homens, na média, mas se aposentando mais cedo, sobrevivendo mais tempo depois da aposentadoria com uma renda menor. Então, gerando, muitas vezes, uma situação de pobreza para a mulher ou de renda baixa depois da aposentadoria por não ter tido um tempo de contribuição mais alto. E aqui, em termos de igualdade de gênero na lei trabalhista, os efeitos disso, né? Quer dizer, a diferença salarial é menor, onde há maior igualdade, e há mais mulheres na força de trabalho, na participação do mercado de trabalho, o que é bastante natural, mas aqui mostrando um pouco como isso, estatisticamente, se demonstra, né? Em termos de assédio sexual e violência contra a mulher, é outra área que nós avaliamos, o assédio sexual especificamente no ambiente de trabalho e os prejuízos que isso pode ter para a mulher em termos de se manter no mercado de trabalho. Em estudos mostram que muitas mulheres acabam saindo de emprego, tendo que mudar de emprego, tendo que fazer escolhas que são prejudiciais a elas por não terem proteção a esse tipo de violência, né? Então, vendo onde as economias ainda não proíbem
esse tipo de assédio e começando a analisar também onde existe legislação específica com relação ao assédio sexual no ambiente escolar ou na relação de educação, né? E é uma que o Brasil ainda não tem. O Brasil tem uma legislação que trata do assédio sexual no local de trabalho, mas não especificamente voltado para a educação, e mostrando também que isso, às vezes, é um elemento que leva, enfim, a danos enormes para as meninas jovens, mas, inclusive, até de abandono escolar, muitas vezes, ou de prejuízos maiores em termos de concluir estudos e avançar. Aqui outra associação mostrando que onde existe essa proteção contra o assédio sexual no trabalho, mais mulheres conseguem, de alguma forma, participar do mercado de trabalho e serem empreendedoras, em termos de onde existe legislação, onde não existe. E aqui, na verdade, esse é um dos dados globais do relatório, mostrando que, nos últimos anos e nos últimos 2 também, o que nós temos visto é um avanço da legislação na direção da maior igualdade, né? Nesses últimos 2 anos, 65 países adotando reformas em prol da maior igualdade de gênero, 87 reformas, principalmente na área de acesso ao emprego, né? Ou seja, flexibilizando algumas das restrições, aumentando licença maternidade. Essas são as principais na América Latina, foram 8 reformas na América Latina e no Caribe, 8 países, perdão, principalmente aumentando licença maternidade, eliminando algumas restrições de acesso ao emprego, mas que a tendência é positiva. Em geral, nós não temos visto leis que sejam, enfim, aumentando a desigualdade, né? Algumas poucas nós registramos, mas, em geral, o avanço é positivo, só está, enfim, de alguma forma, lento, né? As previsões aí em termos de fechar essa desigualdade de gênero é de 100 anos para alguns tipos de previsão, se continuarmos no ritmo atual. Então, é um pouco tentar acelerar esse processo. Em média, globalmente, as economias da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, os países de mais alta renda, têm um desempenho melhor em todos os indicadores. Por outro lado, são os que realizaram menores números de reformas, né? É natural, estão mais avançados, e em termos de maiores reformas, nós vimos a África Subsaariana foi a região que realizou um maior número de reformas, avançando bastante aí, e aqui um pouco uma comparação regional em termos dos diferentes indicadores. Aqui, em termos do Brasil, novamente fazendo uma comparação da pontuação nos indicadores, a pontuação do Brasil com a pontuação média dos países da América Latina e o Caribe. Nós consideramos 32 países, e os da OCDE, também 32 dos países de renda alta, né? Em geral, o Brasil está bastante bem, principalmente em algumas áreas, acesso a instituições, ou seja, não existem restrições à capacidade jurídica da mulher, acesso incentivos ao trabalho, uso da propriedade, as restrições já caíram. E o que falta, principalmente, são incentivos de acesso ao emprego, ou seja, proteções com relação à não discriminação. Não existe, por exemplo, no Brasil, uma proteção ou uma determinação por lei de igualdade de renda e de salários por trabalho de igual valor. Não existe, por exemplo, uma determinação de que os trabalhadores possam trabalhar em horário flexível, o que existe em muitos países, ou seja, em horários alternativos, etc., o que dá à mulher uma condição, muitas vezes, de driblar as responsabilidades familiares com a do trabalho. Não existem algumas proteções à discriminação na contratação, como, por exemplo, perguntar sobre a situação familiar da mulher. No Brasil, o empregador ainda pode perguntar para a mulher se ela pretende ter filhos, se ela não pretende ter filhos, quando, e isso pode ser um elemento de discriminação em relação ao homem. Então, são algumas dessas proteções, né? Em relação também às licenças, a licença parental que não existe no Brasil e já existe em vários países da OCDE, então a pontuação mais baixa aí. Em termos de acesso ao crédito, são leis que proíbem a discriminação no acesso ao crédito por motivo de gênero e também de estado civil, que não existem no Brasil essas proteções, em alguns países já existem, e algumas outras. Então, seria realmente algumas áreas que o Brasil poderia melhorar, algumas que já estão em discussão, de fato, né, que já estão sendo discutidas, e outras que talvez possam ser utilizadas como exemplos de países que estão avançando. Aqui a nossa base de dados, o nosso site. O site está em inglês, o relatório está agora traduzido para o português, nós vamos colocar lá. Mas vocês têm aqui acesso a todos os dados, nós colocamos todos os dados por país, para todas as perguntas, inclusive isso pode ser baixado
em formato de Excel. A ideia realmente do trabalho é que ela possa servir como insumo, como uma ferramenta na hora de tentar verificar qual é a melhor abordagem para melhorar a formulação de políticas públicas. Então, é um recurso que é disponível de uma forma pública para qualquer pessoa. E aqui, novamente, só mostrando, dentro do site, cada país tem ali a sua página, você entra por indicador por país e vê, por pergunta, quais são as respostas, quais são as pontuações, e, inclusive, nós fazemos o link com a legislação, mostrando qual é o artigo da lei, qual é a lei que está sendo avaliada para cada um desses quesitos. Estão tentando aí trazer uma comparação entre todos. E, basicamente, é isso em termos do relatório. E acho que agora podemos abrir para uma discussão. Então, obrigado, Paula.